Eu acho até que daqui para frente a gente vai começar a usar o Wi-Fi Manager nas nossas montagens, nos nossos programinhas aí. Por quê? Porque ele facilita a conexão, tá? Quer dizer, ele é mais uma ferramenta, ele é mais uma lib para facilitar a conexão. Bom, funções, o set-ap static config. O set-ap static config, gente, é simples também, né? O que você tem que fazer? A função ela é responsável por setar configurados os endereços. Ó, você põe o IP, você põe o gateway, você põe a subnet mask, né? Então, basicamente é isso, quer dizer, lembra que eu sempre falo, vocês vão acabar decorando essas funções, você fica fazendo programinha toda hora, você vai decorar isso aqui, né? Não precisa nem olhar mais manual nenhum. Set static IP config, mesma coisa, função responsável por setar, né, o endereço estático no modo estação, né? Tá vendo? Station, AP, de modo AP, né? Então, o nome tá falando, né? Muito legal, né? Muito simples, né? Muito bom. Set static IP config, né? Então, tá vendo aqui? Sempre eu dou o protótipo dela. E aqui é o seguinte, gente, deve-se adicionar o comando antes de autoconnect, tá certo? Ó, por quê? Por quê? Porque você precisa configurar tudo antes de você dar o autoconnect. Sempre o autoconnect, então, vem depois, certo? Que é o conselho que eu dou. Bom, agora a gente vai falar de algumas funções aqui que são callback, tá? A função, ó, de novo, né? Acompanha se tiver no smartphone, você pega lá o tablet de computador e assiste lá. Ou então pega, imprime e fica vendo isso aqui impresso, senão você não vai enxergar nada aqui. Eu não gosto de colocar um monte de texto no PowerPoint, eu não gosto, eu gosto de poucas coisas, mas tem hora que não dá, né? Tem código fonte aqui. Então, set AP callback. A função é responsável por informar que o AP foi iniciado. O parâmetro de função que deve ser criado, que deve se criar para indicá-la como sendo um callback. Então é o seguinte, o que acontece? Isso aqui é o protótipo. Callback, gente, deixa eu ver se eu explico. Eu quero explicar callback de uma maneira simples. Vamos ver lá se eu consigo. É o seguinte, toda vez que acontece alguma coisa, tem uma função. Aí aconteceu aquela coisa, eu chamo a função e depois volto. Aconteceu outra coisa, tem outro callback, eu chamo aquilo e volto. Ou seja, callback é uma função associada a um evento, tá? Aconteceu aquele evento, pum, chama a função, tá? Então essa função ela não é chamada quando eu quero que chame, ela só é chamada quando determinado evento ocorre, entendeu? Por esse motivo, gente, quem programa em linguagem C, C++, está acostumado até a mexer com ponteiro de função, então não assusta, tem uns trecos meio feio, né? Asterisco, func, putz, você olha assim, você fala, caramba, que negócio feio, mas não assusta, se você não está acostumado com C, né? Então vai acostumando um pouco, vai lendo sobre ponteiro de função, tá? Porque ponteiro de função, gente, é uma coisa que quando eu vou ser sincero, quando eu estudei na faculdade isso daí, eu lembro que meus colegas odiavam esse negócio. Falei, pô, mas Fernando, para que serve ponteiro de função? Ainda mais que eu era monitor do laboratório. Eu era monitor de laboratório e aí eu ajudava meus próprios colegas, né? Porque eu aprendi a programar muito cedo. Eu aprendi a programar com 12 anos de idade. E aí eu cheguei na faculdade e já sabia programar em C e acontece que daí eu fiquei como monitor. Mas eu lembro do pessoal reclamar de ponteiro para função. Então se você não entendeu, fica calmo, não vai morrer. É só você ir vendo como é que... Entra em algum tutorial, pega algum livro que explica isso melhor, tá? Porque não dá, num vídeo desse tamanho a gente não consegue abordar tudo, mas entender o que é callback? Callback é isso, é uma função associada a um evento que acontece e aí sempre ele vai naquela função, tá?
E aí é o seguinte, né? O parâmetro da função deve ser criado, né? Que é esse Wi-Fi Manager que você tem que pôr. E aí, então eu seto aqui, ó. Aqui eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Eu ponho exemplo de uso, né? Então eu dou set callback, aí eu ponho config mode callback. Aqui, ó, void config mode callback. Então, a hora que configurar isso, que acontecer esse evento, vai chamar o config mode callback, chama essa função. E você faz alguma coisa lá. Geralmente a gente dá um feedback de tela aqui, vocês vão ver isso daí, né? Entendeu? Bom, então aqui, a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa, ó, 12, set save config callback, certo? A função set save config callback é responsável por informar que uma nova configuração foi salva e a conexão foi realizada com sucesso. O parâmetro e uma função que deve ser que deve se criar indicada como sendo callback. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é o protótipo. Ó, sempre gosto de botar o protótipo da função para você ver como o que ela está chamando de argumento, né? E aqui o Wi-Fi Manager, exemplo de uso. Olha lá, ó, olha um exemplo de uso aqui, né? Wi-Fi Manager set config callback, tal. Você coloca save config callback aqui e void save config callback, tá? Aí implementar, certo? Eu até coloquei em vermelho, cara, porque eu esqueço às vezes de falar. Deve-se adicionar o comando antes de autoconnect, tá? Vamos lá, que ainda tem coisa ainda para falar. Vixe, vamos andando, vamos andando. Gente, aqui é o seguinte, a montagem, gente, olha que simples, olha que coisa simples. Eu coloquei um bottom aqui, coloquei um bottom aqui. Aqui é o 8266, aqui é o 32, certo? GPIO 02, eu coloquei aqui, eu coloquei no D7. Sempre de tudo, não muda nada, é o mesmo exemplo para os dois, tá? Só tem um if-def lá que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Resistorzinho e tal, aqui coisa simples. Bom, aqui é o exemplo, tá? Então, o exemplo, a gente vai criar o access point, né, no código, tanto faz com ESP ou com outro. A gente vai entrar no portal do 9268. Vocês viram o exemplo lá, né? Aquele meu exemplo lá. Aí depois a gente vai buscar a rede disponível, a partir dela nós vamos reiniciar, tentar e trabalhar com estação e não mais com um access point, né? Após entrar no modo estação, tu vai no botão fazer o ESP e voltar ao modo access point, certo? E aí tem um códigozinho fonte que a gente grava lá. Vamos lá? Vamos ver então? Olha lá, ó. Aqui é o seguinte, começamos com o nosso programinha aqui. Lembra que eu falei? Daqui para frente, nem tudo dá, né? Tem coisa que não... Porque, ó, as pessoas falam assim para mim, Fernando, tudo que funciona no ESP32 funciona no 8266? Não sei, cara, eu não sei. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Esse Wi-Fi Manager aqui, graças a Deus, funciona os dois. Então eu já fiz para os dois, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, eu coloquei um if definer aqui. Se está definido o 8266, eu compilo aqui. Se não está definido, eu compilo aqui. Mesma coisa, entendeu? If def, diretiva de compilação de linguagem C, tá? Quem sabe linguagem C sabe o que é isso aqui, tá? Então, quem interpreta esse código aqui, desses modif def aqui, é o pré-processador do compilador. Ele vai escolher o que ele vai compilar aqui. Ah, eu vou compilar do S32. Não, eu vou compilar do 8266, tá? Beleza. Se ele está definido aqui, ó, ele configura as libs, essas duas libs do ESP8266. Se não, ele vai pegar a lib do quê? Ele vai pegar a lib do 32, certo? É um if then else esse negócio aí. Ok, vamos para o setup. Aqui antes do setup, gente, aqui tem um detalhe, eu esqueci de botar um if def aqui, tá? Mas você faz na mão, Se você estiver compilando com o ESP266, você põe esse código aqui, ó. Se você estiver compilando com o ESP32, você põe aqui, ó. Você põe PIN-AP igual a 2. Lembra o exemplo lá? Que quando você está compilando em ESP32, o número do GPIO é um número só, não tem macro aqui, ó. Aqui você põe D7, não. Lá no ESP32 tem que pôr o número do GPIO. Só o número, não tem letra nenhuma lá. É um int esse cara. Bom, setup, gente. Serial begin, pin mode, botão input, né, gente? Wi-Fi Manager tem que botar o objeto aqui, certo? Aí o que a gente vai fazer aqui?
eu defino o callback. Lembra do negócio do callback? Porque na hora que eu dei um set AP callback, eu quero mostrar um negocinho na tela, né? Wi-Fi Manager set save config callback, também outro callback aqui. Aí só depois, gente, que eu dou o quê? O Auto Connect, que é uma maravilha, já faz tudo para nós, né? Salva na flash do cara e tudo mais. E aí, loop, gente, olha o tamanho do fonte, mas não tem nada aqui, né? Gente, é esses programinhas simples que eu gosto. Gente, deixa eu falar aqui. Gente, eu gosto de programinhas simples para poder explicar para vocês. Depois vocês complicam por aí, Bom, primeira coisa aqui, gente, nós vamos ler se o usuário apertou um botão, porque se ele apertou um botão, gente, o que ele quer fazer? Ele quer entrar de novo no ESP para configurar o ESP, certo? Concorda com isso? Porque ele fala assim, putz, eu mudei o nome da minha rede, cara, eu preciso conectar nessa nova rede. Aí você vai ter que fazer o quê? Você ia ter que ir lá, gravar o ESP de novo, espetar ele na USB, na serial. Você não precisa fazer. Você tem um botãozinho lá, viu no esquemático lá, a gente tem um botão, né? Aperta aquele botão, apertou aquele botão, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui nesse if, ele vai fazer um start config portal. O que é aquele portal? É aquela paginazinha web, naquele endereço padrão 92.168.41. Lembra? Até decorei já esse IP lá do Wi-Fi Manager, né? E aí você já tem o SSID, você tem a senha aqui configurada. Se der um problema, ele vai dar uma mensagem de erro e vai dar um restart. Espera 2 segundos, porque lembra que eu vou explicar depois, tem um conjunto de funções bacana. Essa aqui, ESP.restart, o que faz? Ela reseta, ela dá um boot no ESP, tá? Então, gente, olha a simplicidade do código-fonte, né? Não é lindo isso? Eu acho lindo. Bom, agora vou falar das funções callback, né? Lembra? Então, gente, é muito simples, né? Quer dizer, ocorreu lá o config mode, eu vou chamar essa função config mode callback. No caso aqui, eu estou dando um print no monitor serial, mas eu podia, se eu tivesse um display lá na hora, eu podia imprimir nesse display, tá? Então é muito simples. A função callback, gente, lembra que eu estava explicando que ela ocorre quando um evento ocorre, certo? Então ela é muito simples de usar, porque não é você que chama, é o evento que chama, é o evento que dispara. E é por isso que geralmente se usa ponteiro para função, tá? Bom, então o que ele faz? Ele só printa aqui, ó, entrou em modo de configuração, Wi-Fi Soft AP, né? Imprime o IP do Access Point, né? E ele imprime o SSID criado da rede, porque ele tem aquele método lá, getConfig portal SSID. Então ele está simplesmente jogando as informações como vocês viram no vídeo lá. O monitor serial tá mostrando porque eu escrevi essa função aqui, entendeu? Aqui é a mesma coisa, lembra que aparece lá no monitor serial, configuração salva? É esse callback que escreveu, certo? Ok? Gente, era isso que eu tinha para falar de Wi-Fi Manager, entendeu? Eu acho que assim, daqui para frente, todos os exemplos, todos não digo, né, mas assim, vários exemplos que a gente vai fazer por aí, a gente pode usar o Wi-Fi Manager, né? Embora eu tenha explicado até como é que você escolhe a melhor rede na unha, você pode fazer sem o Wi-Fi Manager também. Tudo isso daqui você podia fazer sem o Wi-Fi Manager. Mas já que alguém escreveu a lib, cara, usa porque é muito simples, né? Muito fácil. E você adiciona uma funcionalidade a mais. Gente, eu quero pedir para vocês continuarem a mandar os seus comentários. Eu gosto muito de ler os comentários que vocês deixam, tá certo? E até o próximo vídeo.